Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti e dizemos: toma este ambiente, e mais do que o ambiente, toma o nosso coração, toma a nossa alma. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Vamos ler junto, vamos lá? O povo que andava em trevas, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Queridos, esse texto, este versículo que nós lemos, ele é poderoso. Ele é muito poderoso. Ele termina com a frase: resplandeceu-lhes a luz. As trevas citadas aqui neste versículo são chamadas sombras da morte. Se você pegar o texto original, isso retrata literalmente a escravidão do pecado que impera na vida de uma pessoa. Literalmente está dizendo isso, que retrata a escravidão severa do pecado na vida do homem. Sombra da morte, sombras da morte, no texto original quer dizer Hades, onde habitam os mortos. Numa tradução literal também é chamada de sepultura. Mas o versículo está dizendo que ao povo, a este povo que caminhava nas trevas, este povo que vivia na sombra da morte, este povo que vivia dominado severamente pelo pecado, pela escravidão do pecado, sobre este povo, a Bíblia diz que resplandeceu-lhes a luz. Amém? Por quê? O versículo 6 responde: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por que a luz resplandeceu? Porque alguém se manifestou. E o texto do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes da vinda do Messias, ele já profetizava que o povo que andava em trevas, que viviam nas regiões da sombra da morte, sobre este povo uma luz havia de brilhar, uma luz havia de resplandecer, porque ele haveria de nascer. A Bíblia diz no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos falar juntos, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos podem louvar a Deus por isso? Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Nós entendemos que a única solução para as trevas é a luz de Cristo. É a grande luz de Cristo. A alegria da salvação, irmãos, ela transcende toda e qualquer dádiva desta vida. A alegria da salvação, ela transcende todo e qualquer tesouro desta vida. Por isso que o domingo à noite é dia de celebrar a salvação. É dia de chegarmos aqui com o nosso coração alegre. É dia de, até para entregar o dízimo, eu vejo alguns irmãos que parece que estão entregando, vem com a cara fechada. Irmão, a gente devia vir com alegria aqui, falar: Senhor, nós estamos aqui porque havia
trevas, havia sombras de morte sobre a minha vida. Agora a luz de Cristo resplandeceu sobre mim. E às vezes a gente não entende quando se fala de alegria da salvação. Davi, ele sabia muito bem o que era isso. Davi, quando peca, ele diz: Senhor, restitui na minha vida a alegria da tua salvação. Quantos são salvos aqui? Diga glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Você não pode ser um crente, você não pode ser uma pessoa com dúvida. Eu já vi gente falar assim: se Deus quiser, se Ele achar que eu mereço, eu vou ser salvo. Eu quero falar para você que você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. A salvação é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que a única coisa que é requerida de nós é crer. Crer no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que a salvação não é obra nossa, é dom de Deus. Sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que Jesus morreu pelos teus pecados? Esse é o primeiro ponto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos chegar diante de Deus. E eu pergunto: quantos nesta noite, até aqui dentro, que não têm certeza da sua salvação? Quantos que estão aqui que talvez nunca experimentaram essa grande luz? Quantos aqui que estão aqui, talvez que nunca puderam sentir esta alegria da salvação? Porque quando se fala de evangelho, às vezes a gente confunde. O evangelho não é sobre o homem buscando a felicidade. O evangelho é sobre mortos ansiando pela vida. Eu vou repetir: o evangelho não é acerca do homem buscando felicidade. O evangelho é acerca do morto ansiando pela vida. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Estando vós o quê? Mortos. Olha só, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que Isaías diz, há 700 anos antes: o povo que andava em trevas, aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O evangelho fala de mortos ansiando pela vida. O evangelho vai me dizer que a cruz atrai indignos como eu e você. Nós não merecíamos, mas o Deus misericordioso veio, se entregou por nós na cruz. Então o evangelho é sobre cruz que atrai indignos, miseráveis, que não mereciam comunhão com Deus, relacionamento com Deus, mas Cristo veio para tornar-se mediador entre nós e nosso Pai. Por isso que ele diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é aquele que nos leva à comunhão com o Pai. Eu sou indigno. Diga comigo: eu sou indigno.
Mas diga, se você crê, diga: eu sou indigno, mas sou amado por Deus. Amém? Essa é a tônica do Evangelho. Quantos creem que este mundo está perdido? Você crê? Querido, o mundo está perdido. O mundo está um caos. Tem um filósofo que muitas conhecem, já leram, Arthur Schopenhauer. Ele escreve que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, ele diz que o ser humano, ele transcorre toda a sua vida entre o desejo de querer e de conquistar. E a vida se dá numa alternância de dor e tédio. O dor proveniente da necessidade de ter, de conquistar alguma coisa. As pessoas correndo atrás de algo, do ter. E ele diz que o tédio, ele é decorrente da satisfação que resulta da necessidade suprida. Ou seja, depois que você conquista, vem o tédio, porque aquilo que você pensava que ia satisfazer a tua alma, se torna um tédio de possuir aquilo que você sacrificou para ter. E no final, como a sabedoria diz em Eclesiastes, que tudo é vaidade, que é correr atrás do vento. Essa palavra vaidade fala de vacuidade, de vazio, porque o mundo está assim. Nesse mundo tecnológico, nesse mundo globalizado, as redes sociais vieram para impulsionar esse desejo de querer, de copiar a vida do outro, de ter o que o outro tem, daquilo que ele expôs na rede social. E o filósofo já diz que a vida se resume na ânsia do ter e no tédio de possuir. Já Salomão dizia que é como correr atrás do vento. Por isso que tem uma frase de Rick Warren, que eu gosto sempre dessa frase: sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não tem sentido. Sem o sentido, a vida não tem relevância e nem esperança. Nós precisamos compreender algo, querido. Somente o Evangelho pode satisfazer a alma do homem. Somente a presença de Cristo pode trazer satisfação ao coração humano. Você pode ter tudo nessa vida. Você pode morar num palácio. Você pode morar em casas boas, ter o melhor carro do ano, ter o melhor emprego, ter 300 mil seguidores na sua rede social. Mas, se a sua vida não estiver em Deus, você é um morto, necessitando ter um encontro com a vida. Porque aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aos que eram mortos, Jesus se revela, manifestando o poder. Por isso que Schopenhauer, ele diz também que o tédio não é nada além da sensação do vazio existencial, faltando colocar Cristo como centro da sua vida. Cristo é o centro de todas as coisas. Você veio dele, precisa viver para ele, para voltar para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Enquanto você resistir, enquanto você correr em busca de coisas, enquanto você pensar que por ter um carro do ano vai trazer paz e alegria no seu coração, você está
correndo atrás do vento. Somente Cristo Jesus pode dar sentido à tua vida. Somente o Evangelho tem o poder transformador que pode mudar a tua história. Somente o Evangelho é capaz de trazer uma conversão, uma transformação nas nossas vidas. Ontem eu estava ministrando numa reunião em Araguaína. E Marilza sabe o quanto eu estava, acho que aflito, não sei se é a palavra certa, angustiado. Porque eu fui convidado para pregar em Araguaína para pastor. Então tinha desde o extremo pentecostalismo ao extremo tradicionalismo. E eu orando, falei, Deus, vou pregar para pastor. Eu falei com Deus, Deus, o que eu vou pregar para pastor? Ele falou assim, prega Jesus. E eu preguei o que eu tenho pregado aqui. E eu comecei a falar de Jesus. E eu perguntei para eles, falei, irmãos, onde nós perdemos a Cristo? Porque hoje a gente prega de tudo nos púlpitos, mas esquecemos de pregar sobre Cristo. Eu lembro quando eu converti, irmãos, quando eu converti, eu já contei isso aqui, não vou contar outra vez, mas foi algo que aconteceu tão forte na minha vida, que a minha maior alegria era estar envolvido na igreja. Eu participava de tudo. Toda quarta-feira eu estava na igreja de jejum. Eu ia para o meu trabalho, dava uma brechinha, eu corria para a igreja para orar e jejuar, para buscar o Senhor. Eu já fui líder de ministério infantil, já fui líder de adolescente, já fui líder de jovens, já fui líder de louvor, já fui líder de homens. Só não fui líder das mulheres. Eu fazia um louvor ainda na rede de mulher. Naquela época era reunião das senhoras, culto das senhoras. Mas eu me apaixonei tanto por Cristo. Foi algo que fez com que eu renunciasse muita coisa. Às vezes a gente ouve, eu falando para aqueles pastores, eu disse, irmãos, num dado momento nós perdemos Cristo. Num dado momento nós nos preocupamos em pregar tanta coisa, pregar sobre prosperidade, pregar sobre 10 passos para isso, 10 para aquilo, e esquecemos de falar de Cristo. Porque a única coisa que eu e você precisamos é de Cristo. A prosperidade é consequência da nossa obediência, da nossa vivência em Deus. Porque somente Cristo pode trazer isso às nossas vidas. Somente Jesus pode trazer uma mudança radical nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder que emana do trono da graça e misericórdia. Esse poder que transforma o mais miserável do pecador, se torna um filho amado de Deus. Esse poder que pode transcender, quebrar, romper com toda a cadeia, porque conversão é a transformação da nossa natureza. A conversão não é banhar porcos, a conversão é transformar porcos em ovelhas. A gente vivia na lama, a gente vivia no pecado, mas esse poder transformador foi e nos resgatou.
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É no nome de Jesus. Steve Lawson, ele diz, vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar ainda mais se você não o seguir, vai custar a sua alma. Deixa eu falar algo para você. Não existe evangelho meia boca. Ou somos ou não somos. Não existe ficar em cima do muro. Hoje nós tivemos uma reunião linda hoje pela manhã das famílias que estão chegando para a igreja, o nosso pertencer. Daqui a pouco a gente vai receber esses irmãos. E a gente estava falando justamente sobre isso, que o evangelho, a igreja, é uma família de pertencimento. Tem gente que fala assim, eu frequento a igreja. Eu quero falar para você, que um frequentador de igreja, ele não é igreja. Ele é um frequentador de igreja. Mas uma igreja é formada por pessoas que tomaram uma decisão em Cristo Jesus e que quiseram pertencer à família da fé. Pastor, mas eu sou um homem muito bom, eu faço caridade, eu faço obra social lá fora, eu sou um bom patrão, eu sou um bom esposo. Eu quero dizer para você com todas as letras, não eu, mas a palavra de Deus, você vai morrer e vai para o inferno com a sua bondade, com as suas boas obras, porque o mérito não é meu, não é seu, o mérito é do sacrifício de Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, Ele é o único caminho que nos abre as portas celestiais para nós. Se fosse por mérito, não precisava de Cristo morrer na cruz. Se fosse por mérito, para que pregar sobre salvação? Se fosse por mérito, bastava todo mundo ser gente boa. Todo mundo ser gente boa. Não, querido. A salvação é para aquele que se entregou a Cristo. Somente quem sabe onde estava dá valor onde se encontra. Então, se a sua vida lá no passado era uma vida terrível, era uma vida, como diz o texto de Isaías, vivia à sombra da morte, nas trevas, mas a luz de Cristo veio, te iluminou, a luz de Cristo veio e te alcançou, o Evangelho veio e transformou a sua vida. Então você foi alcançado por esta palavra. Então, somente quem sabe onde estava, dá valor onde se encontra. A gratidão no coração. A gratidão no coração. O Evangelho, ele é poderoso para transformar o mais vil pecador. O mais vil pecador. Eu estava conversando com alguém essa semana, ele diz assim, eu fui falar do Evangelho para alguém, e ele diz assim, rapaz, eu não gosto de crente, porque todo crente tem um passado terrível. Uai, Jesus veio para o pecador, sim ou não? Jesus veio para gente ruim, querido. O céu não será povoado por gente boa nem gente ruim. O céu será povoado pelos remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Não é porque você é boa praça, não é porque você é gente boa, é porque o sangue de Cristo veio e você abraçou. A mensagem do Evangelho veio e você recebeu essa mensagem para a tua vida. Os salvos formam o corpo de Cristo na terra. Porque a igreja não é o prédio, isso aqui é um prédio. Isso aqui é um prédio. Igreja sou eu e é você.
somos a igreja do Cordeiro, amém? Somos a igreja de Cristo, somos a igreja de Jesus, somos a igreja que foi alcançada pelo sangue do Cordeiro. E você precisa pertencer a essa família. Diga para quem está do seu lado: você já pertence à família? Você tem que pertencer. Pastor, mas eu sou quase crente. Parabéns, quase você vai para o céu. O pertencimento fala de uma aliança individual, única, personificada em você, porque do outro lado Ele já fez aliança, Ele já estendeu a mão. Agora cabe a cada um de nós abraçar essa oportunidade. Pertencimento. Hoje a gente falou sobre células de manhã. Irmão, deixa eu falar algo para você. Não dá para um crente ser discipulado no culto de domingo à noite. Por isso que a gente tem as células. Por isso que nós temos homens e mulheres de Deus que estão liderando células para pastorear a igreja. Para você inserido numa célula, você se relaciona com pessoas. Você conhece pessoas, você abre o coração. Por quê? Porque numa célula é um grupo menor, é um grupo de 10, 8, 15 pessoas, ali você ora junto, ali vocês oram por uma necessidade. Talvez a mulher brigou com você, você homem, você chega na sua célula, triste, abre o coração para os irmãos: irmãos, minha mulher brigou comigo, ora por ela, eles vão orar, abençoando o seu casamento. Numa célula, você está passando um momento difícil, alguma enfermidade, a célula vai orar, vai fazer campanha, vai levantar um jejum, vai clamar a Deus. Por isso que a célula é importante, irmãos. É a igreja no meio da semana reunida nas casas. Então eu convido você a participar de uma célula, porque a célula também vai te dar o senso de pertencimento, de acolhimento, de utilidade. A célula vai te dar o alimento do meio da semana. A célula vai te fazer conhecido daquele grupo. Eu já vi gente falando assim: eu deixei de frequentar a igreja, não recebi um telefonema. Você já ouviu isso? Alguém reclamando? Por quê? Porque ninguém sentiu falta. Porque não tinha relacionamento na igreja. Era um frequentador de igreja. A célula nos dá esse pertencimento de família. O apóstolo Pedro diz que a igreja é formada por pedras vivas, chamadas à construção desse grande edifício chamada igreja, corpo de Cristo. Aí eu já vi gente falando assim: não, eu não gosto de igreja, porque a igreja é um povo difícil, a pessoa falou mal de mim, a pessoa me olhou atravessado. Deixa eu falar algo para você. Na arca, você já ouviu falar da arca de Noé? A arca, imagine aquela arca, com todo e qualquer tipo de animal. Talvez até tinha um mau cheiro. Já pensou, irmãos? Animais fazendo as suas necessidades fisiológicas ali dentro da arca. Mas havia o que na arca? Havia vida. Fora da arca havia morte. Eu quero falar para você que na igreja do Senhor Jesus há vida. Pastor, mas somos pessoas falhas, defeituosas, pecadoras, erramos, pecamos. Eu quero falar para você que não somos uma igreja perfeita, porque nessa igreja está eu e você, mas procuramos ser uma igreja saudável, uma igreja curada, restaurada pelo amor de Deus, pela presença de Deus. Eu estava hoje falando para os irmãos do pertencer sobre o 30 semanas. Irmãos, a melhor parte do 30 semanas que
que eu gostava, que eu fiz a turma passada, era um momento de partilhar, confessar. Ah, irmãos, como é o melhor momento, você abre o coração com leveza. Eu descobri no 30 semanas que eu sabia que eu era colérico, mas eu sou um colérico ao extremo. Marilza sabe disso. A ira, às vezes, tenta me dominar. Você olha para mim e fala assim, poxa, o pastor Ronaldo é manso. Manso porque você não me conhece. Né, Reginaldo? Mas é algo que no 30 semanas evidenciou na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de conversão. Eu preciso de mudança na minha vida. É aquele colérico fleumático. Dizem que são os piores temperamentos. E são esses que eu carrego. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar o nosso temperamento. Eu já vi gente falando assim, eu sou bom até pisar no meu calo. Não, pastor, é porque a minha família tem sangue quente. Não, meu irmão, é porque você precisa de conversão. Não, pastor, é porque a minha família... Não, querido, diante da cruz, todo argumento cai por terra. Nós precisamos sim de conversão. Todos os dias da nossa vida, precisamos chegar diante de Cristo e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu preciso entender que vai custar tudo para seguir a Cristo. Eu não acredito no evangelho parcial, onde você diz que é crente, mas lá fora você vive como não crente. Lá fora você apronta tudo, apronta todos. Eu não acredito no evangelho onde uma moça expõe o seu corpo lá fora. Eu não acredito numa conversão assim. Eu acredito que quando alguém encontra com o evangelho, até a sua maneira de vestir é mudada, é transformada. Porque tudo o que você faz é para glorificar o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o convite nesta noite é para que nos entreguemos. Por isso que esse jejum que a gente fez, eu não sei você, mas eu e aqueles que eu tive contato durante todo o jejum, a gente orou por uma coisa: Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Porque a pior tragédia na vida de alguém é quando faz parte ou frequenta um lugar chamado igreja, mas não toma uma aliança, ou vive uma vida como se não houvesse a quem prestar contas. Eu e você, um dia estaremos face a face com Ele, e onde daremos conta de tudo o que fizemos com aquilo que Ele nos deu. A graça, ela tem um preço. Cristo Jesus morreu por nós para nos reconciliar com o Pai. Toda inimizade, toda parede de separação foi derribada para que pudéssemos ter acesso ao Pai e vivermos em comunhão uns com os outros como igreja, aliançados pelo sangue do Cordeiro, vivendo uma vida de paz. Jesus, Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu termino fazendo a seguinte pergunta: aonde está edificada a sua vida? Aonde está edificado o seu coração? Aonde está firmada a sua fé? A quem você serve? A quem você há de prestar contas à sua vida? É um chamado para uma reflexão. Voltando a Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz.
e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.